Meus prezados amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco e mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado do Evangelho, ainda pelo meio virtual, mas que, se Deus quiser, em breve estaremos também aos sábados lá no nosso querido solar. Meus amigos, hoje nós vamos dar início aos estudos que estão indicados aqui para a gente no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados que são misericordiosos. E o nosso item de estudo hoje é o item 6, que é um comentário de Kardec ao item 5, que por sua vez é uma citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Contém, meus amigos, uma recomendação de Jesus, contida no Sermão do Monte, na qual o Mestre nos aconselhava, nos pedia, nos aguardava a reconciliação com os nossos adversários. E, portanto, nós vamos ver hoje que esse tema é muito vasto, muito amplo, especialmente para nós espíritas, que temos nas obras de Kardec, na continuidade da obra do Chico, muito material de estudo e de aprendizado que nos revelam coisas desconhecidas da humanidade antes que a doutrina estivesse aí ao nosso dispor. E, portanto, nós vamos fazer aqui um grande esforço de síntese, porque a vontade nossa era ter bastante tempo para comentar esse assunto. Mas nós vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece de início para que peçamos aqui o amparo, a inspiração do alto para o nosso esforço de estudo, para que o alto nos ajude nesse desejo sincero de comentar, de ilustrar essas lições com toda a pureza, com toda a beleza que elas têm. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores, elevamos nessa hora os nossos pensamentos ao alto em agradecimento por mais uma oportunidade que nos é dada de estudarmos e aprendermos o Evangelho. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que derrame suas bênçãos sobre todos nós, sobre os nossos lares, os nossos entes queridos, mas que não se estenda, Mestre, àqueles que nos são próximos, continuando a amparar, assistir a toda a humanidade, encarnada e desencarnada, para que possamos a cada dia, cada um cumprindo o seu papel, construirmos o vosso reino prometido aqui mesmo na terra por meio de novas atitudes de nossa parte. Que essa oportunidade, Mestre do estudo, nunca nos falte e que o Senhor nos ampare e nos inspire nos esforços de hoje para que possamos aqui fazermos o melhor nesse trabalho conjunto entre o mundo físico e o mundo espiritual, de estudo e de aprendizado do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim seja. Meus amigos, portanto, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos dessa tarde na santa paz do Senhor. Que assim seja. Dizia-nos Jesus no Sermão do Monte, portanto, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, itens 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil, o último centavo. Jesus, portanto, nos dava aqui um conselho de grande validade. Nos fazia um pedido da maior importância, de que buscássemos a reconciliação com aqueles que nos são adversários, com aqueles a quem prejudicamos ou que nos prejudicaram, que nos fizeram algum mal,
que tiveram algum desentendimento conosco, alguma diferença conosco, que a gente buscasse essas pessoas o mais rápido possível, o mais depressa possível, e buscássemos reparar os erros, reparar o prejuízo, desfazer o mal entendido, mas que a gente não guardasse inimizade ou mágoa de quem quer que fosse, porque do contrário, meus irmãos, nós nos tornamos cativos, presos dessa situação. E essas palavras de Jesus, como tudo que o mestre dizia, sempre teve grande importância, nada é perdido, o mestre jamais jogou uma palavra fora, tem uma grande significação que só depois, com o tempo, nós poderíamos compreender em toda a sua amplitude, quando Jesus dizia sobre ficarmos presos. O mestre, meus irmãos, nos mostrava que por meio das mágoas, dos ressentimentos, das animosidades não resolvidas, nós infelizmente nos vinculamos àqueles que foram instrumentos, que foram objeto dessas animosidades, dessas diferenças, e com eles nos prendemos muitas vezes em elos, em cadeias de ódio, de vingança, de perseguição recíproca, que muitas vezes perpassam vidas, séculos, às vezes milênios. E a gente permanece preso nessa condição à terra, em processos que mais tarde o Espiritismo Consolador prometido iria nos explicar e trazer para a gente com toda a magnitude em que, infelizmente, esses processos acontecem. Nesse sentido, foi que Kardec veio no item 6, introduzindo para nós o entendimento dessas palavras de Jesus, do que seria essa prisão na qual ficaríamos detidos. Por que ficaríamos nela até pagar o último centavo? Isso, meus irmãos, é um grande campo de estudos e de explicações da doutrina, conforme nós vamos passar a ver a partir de agora. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Ou seja, além do compromisso que nós temos em sermos cristãos, de perdoarmos, de amarmos os nossos inimigos, de procurarmos a reconciliação, de não guardarmos ódio, rancor, desejo de vingança, além disso ser para nós uma atitude de elevação moral, um demonstrativo de grandeza dos nossos espíritos, que com o tempo vão se aprimorando, há um efeito prático ligado a essa situação que muitas vezes não foi percebido em toda a sua dimensão. E aí Kardec começa a nos explicar. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então, meus irmãos, vejam que, na condição de espíritos eternos, a morte não extingue a nossa existência. A morte física só muda o nosso estado, em que a gente se exprime, em que a gente gravita na criação divina. Deixamos de ter o envoltório físico, deixamos de ter as possibilidades de engrandecimento da alma que a existência física nos oferece.
Entre eles, a bênção, por exemplo, do esquecimento do passado. Mas continuamos vivos, continuamos pensantes, continuamos com a capacidade de nos locomover, de nos comunicar, de criarmos, de influenciarmos, tal como tínhamos no corpo material. Só que passamos, meus amigos, a ter uma condição diferente da condição material, especialmente no que diz respeito à invisibilidade. E, portanto, se aquele que tem consigo inimigos, desafetos, adversários, e que julga que, uma vez morto, uma vez sem vida, o seu problema acabou, grande engano comete. Porque esses adversários, esses desafetos, permanecem vivos. E agora com a vantagem da invisibilidade. E, portanto, muitas vezes vão utilizar-se dessa nova condição para perseguir, para cobrar o que lhes foi feito, para vingar o mal que julgam haverem recebido, para poder, então, pagar com a mesma moeda, ou pior, o mal que lhes fizemos. E aí, meus irmãos, nasce o grande problema com o qual nós atravessamos há milênios, há séculos, na existência terrestre, que são os processos obsessivos. Processos de influência negativa, que às vezes adquirem um amplo espectro na nossa vida na Terra, que são exercidos por um ou mais espíritos malfazejos em nossa existência. Interferem em nossos pensamentos, estão conosco constantemente, nos trazendo dificuldades de toda ordem, para que assim tenham satisfeito o desejo de vingança, o anseio de fazerem conosco aquilo que fizemos com eles. E a gente pergunta, por que Deus permite? E isso, meus irmãos, nós precisamos compreender. Deus o permite, continua Kardec, para os punir do mal que por sua vez praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, meus irmãos, esse é o ponto no qual Kardec, nesta obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, introduz para nós esse assunto. Na verdade, meus amigos, a gente poderia comparar esse item específico do Evangelho segundo o Espiritismo como se fosse um portal, uma grande porta de acesso para um assunto que aqui é pouco, não é tão desenvolvido, por até mesmo não caber nessa obra. E por ser tão vasto que necessitava de outras obras para ser compreendido, para ser assimilado por nós. Portanto, quando a gente lê essa questão da reconciliação com os adversários
e vemos as referências feitas por Kardec ao problema da obsessão, lembremos-nos de que aqui nós iniciamos a abordagem do assunto. O fato é que o essencial dessa lição já encontra-se aqui contido. Porque se nós, de fato, procurarmos a reconciliação de forma sincera, esse problema das perseguições entre desencarnados e encarnados, constituindo a maioria dos casos de obsessão que existem no mundo, estaria resolvido, estaria sanado. Porque tanto nós repararíamos o mal, extinguiríamos a animosidade, a inimizade, a adversidade, como também pelo nosso desejo sincero de perdoar, de servir, de liquidar aquele problema, teríamos da parte da proteção divina outro tratamento, porque nós estaríamos agindo com sinceridade de propósitos no sentido de reconciliar. E, portanto, seríamos até, de certa forma, blindados, protegidos dos processos de perseguição. Entretanto, meus amigos, para que nós, às vezes a animosidade, a adversidade é tão intensa, ela apresenta-se de forma tão viva na vida de muitos de nós, que nós, somente pela recomendação e pelo pedido do Cristo, poderíamos não nos atentar para as sérias consequências envolvidas nessa situação. E é por isso que a gente aprofunda os nossos estudos, para que por meio dos estudos a gente entenda que isso é um problema central da vida e que precisa ser enfrentado por mais sacrifício, por mais dificuldade nos custe. E, portanto, quando a gente lê esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos automaticamente remetidos ao estudo do Livro dos Médiuns. Para os irmãos terem ideia, nessa outra obra básica de Kardec, que é o Livro dos Médiuns, nós temos um capítulo, que é o capítulo 23 da segunda parte, cujo título é Da Obsessão. Ou seja, um capítulo inteiramente dedicado ao estudo desse tema, que também não esgota as explicações, os comentários, o entendimento do tema por parte do Espiritismo. É mais um acréscimo relevante e que nos induz, nos leva a outros estudos também, conforme nós vamos ver. Portanto, meus amigos, quando a gente faz essa consulta no Livro dos Médiuns, nós vamos ter aqui, por exemplo, logo no início, Kardec nos explicando o seguinte: obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Se chegam ao dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fosse verdadeira criança. E aqui Kardec vai nos explicar sobre os graus dos processos obsessivos, que podem ser obsessão simples, fascinação ou subjugação, que por algumas pessoas é tida por um nome errado de possessão. Kardec explica que isso propriamente não acontece, porque a vontade, o livre-arbítrio jamais é anulado de quem quer que seja. Ele pode enfraquecer-se muito, mas não chega a ser anulado. Nós vamos ver, meus irmãos, também nesse capítulo, os comentários de Kardec sobre os meios de se reconhecer a obsessão, ou seja, o diagnóstico, os sinais que nos mostram a presença de um processo obsessivo. Nós vamos ver também nesse capítulo a dissipação de um engano no que diz respeito à obsessão, quando algumas pessoas falam assim: olha, não mexe com espiritismo, não estuda espiritismo, não vai numa casa espírita, porque isso aí você pode arrumar problema para você. Como se a prática mediúnica ou a frequência a uma casa espírita séria trouxesse um problema obsessivo. Quando, na verdade, a gente aprende aqui, a gente observa também, que os problemas obsessivos existem desde a existência da humanidade. Desde que existe o intercâmbio entre os espíritos e os encarnados, entre os espíritos encarnados e os desencarnados,
e isso é da condição humana desde a nossa criação, sempre existiu o processo de influência recíproca entre os dois planos da vida. E, portanto, não é o Espiritismo que criou os processos obsessivos. Pelo contrário, ele identificou, diagnosticou e propõe meios de enfrentamento e de cura desse mal que aflige a humanidade numa escala ainda desconhecida do grande público. Numa proporção e numa intensidade que perpassa todas as instituições humanas, todas as famílias, todos os ambientes de trabalho, os nossos governantes, as nossas autoridades, numa intensidade maior ou menor, conforme a gente observa com o tempo. Esse capítulo, meus amigos, ainda nos fala sobre as causas da obsessão, mostrando que, em primeiro lugar, estão as inimizades do passado, ou seja, é às vezes uma vingança que se toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. E existem outros motivos também. E nós vamos ver também nesse capítulo os meios de se combater obsessão. E, portanto, meus amigos, isso aqui são citações breves de estudos que iniciam-se no Evangelho segundo o Espiritismo, passam para o Livro dos Médiuns e que têm o seu desenvolvimento, por exemplo, na obra do Chico. Nós temos, por exemplo, uma obra que é a Seara dos Médiuns, na qual Emmanuel comenta diversos itens, diversos pontos do Livro dos Médiuns, esclarecendo-os para nós de forma muito clara. Há uma página, por exemplo, no livro Seara dos Médiuns, que é o capítulo, é uma página intitulada Obsessores, onde ele comenta o item 249 presente nesse capítulo que nós comentamos. Emmanuel nos fala: obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante, para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o passado, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes, vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem perceberem ao nosso aprimoramento. E na mesma pauta, surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada, ficam de tocaia, aguardando a hora certa, a feição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Ou seja, qual a nossa atitude perante os nossos obsessores, os nossos desafetos, encarnados ou desencarnados? Espírito de paz e entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração, as feridas, com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais.
Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúrias e remoques, violência e desprezo, de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Então vejam, meus irmãos, como que Emmanuel comenta para nós sobre a nossa forma de conduta diante dessas situações que são tão presentes na nossa vida. E agora, já caminhando para o nosso fechamento da nossa participação de hoje, nós gostaríamos, meus irmãos, de ilustrar esses problemas obsessivos através de uma citação do livro Libertação, obra também do nosso querido Chico Xavier, psicografada por ele e ditada por André Luiz, que é um verdadeiro estudo sobre o problema da obsessão no mundo. Se os irmãos quiserem estudar e ter ideia da magnitude, da proporção que tomam os problemas obsessivos na Terra, leiam e reflitam em torno dessa obra. Ela chega a ser surpreendente para todos nós pelas lições que nos traz. Comenta o instrutor com André Luiz, no capítulo 6 dessa obra, o seguinte: não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. Ou seja, todo dia, durante a noite, aproximadamente 3/4 dos seres humanos desprendem-se do corpo pelo sono e vão relacionar-se com o mundo espiritual. E a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. E aqui eles vão presenciar um exemplo. Certa mulher, já desencarnada, ou seja, depois deles conversarem isso, eles observaram que uma mulher desencarnada encontrava-se com o espírito de uma outra mulher encarnada, só que adormecida no corpo e que foi encontrar-se com ela no mundo espiritual. Certa mulher já desencarnada dizia para a companheira ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono: notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida: olha, acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. Aquela deu um salto à retaguarda, ou seja, a desencarnada deu um pulo para trás, ao modo de um animal surpreendido, e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ou seja, a mulher encarnada, a esposa do João, falou assim:
ele se diz mais calmo, mais confiante. E aí então veio a mulher desencarnada, enérgica com ela, dizendo: Marina, você sabe que não podemos fazer milagres, e não é justo aceitar regras e intromissões de espíritos acovardados, que, a pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores da salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu o quanto sofremos? Eu de mim mesma tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe nos ombros, falava. Ou seja, a mulher desencarnada falava com Marina encarnada, adormecida o corpo pelo sono, mas cujo espírito foi lá encontrar-se com ela. Não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Eles nos fazem mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente, não o liberte. Fira-o devagarzinho, ou seja, fica cutucando, incomodando ele com as pequenas coisas do dia a dia, todo dia, sem parar. O desespero dele vai chegar. Por fim, e com as forças da insubmissão, da revolta que forem exteriorizadas em nosso favor, aí sim alcançaremos os objetivos que queremos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é o que fazemos dela. E aí André Luiz fala assim: boquiaberto com o que eu percebia, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios à maneira de hipnotizadores comuns. Então, o que a entidade desencarnada começou a fazer? Começou a colocar fluidos negativos, infelizes em torno dela, meio que hipnotizando ela, induzindo ela aqueles pensamentos que ela passava. Foi quando eu perguntei ao nosso orientador, Agúbio, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, me informou. André, a obsessor desse... Perdão, meus amigos, vou repetir. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos na Terra. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo, de alma desconfiada e abatida. Oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações do alto. E em face da incerteza íntima que lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á por isso em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas iniciantes periclitarão, ou seja, vão ser ameaçadas. Como se libertaria de semelhante inimigo? Perguntou Eloy, companheiro de André. Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. E é isso, meus irmãos. Esse campo de estudo é enorme. Nós teríamos muito mais para trazer, para ilustrar, mas o nosso tempo não permite. Nós pedimos a Deus que abençoe e ampare a todos os amigos que nos escutam, nos acompanham e que todos os irmãos recebam
muitas bênçãos de paz, de alegria, de bom ânimo, e que o Evangelho de nosso Senhor Jesus esteja sempre presente no nosso coração, na nossa mente, pois Ele é o caminho, a verdade, a vida, que nos leva à paz e à felicidade verdadeiras. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.